convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola aos seus discípulos. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida, vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para a tua casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Em New Orleans, lá onde teve aquele furacão que destruiu a cidade, arrasou a cidade completamente, um padre encontrou uma menina calçando um só sapato, um só pé de sapato, e perguntou para ela: Escuta, por que você está usando só um pé de sapato? Você perdeu o outro? Ela disse: Não, eu não perdi, eu encontrei um pé de sapato. A parábola de hoje, meus irmãos, nos propõe algumas coisas muito intrigantes, como estas que nós ouvimos quando vemos as coisas e as julgamos sobre o nosso prisma, sobre o nosso ponto de vista, sobre o nosso olhar. Esta parábola que ouvimos deve ser a mais complicada entre todas, porque ela foi evitada pelos outros evangelistas. Nem Lucas, nem Marcos têm essa parábola, só Mateus. Talvez eles achassem que era muito difícil de abordar um assunto assim tão complicado, né? Porque essa parábola mostra o rosto de Deus que nós não estamos acostumados. Um jeito de Deus fazer as coisas que não parece justo aos nossos olhos. Mas sejamos bem honestos, se olharmos bem de perto essa parábola, nós daremos razão a quem? Aos empregados que reclamaram. Essa parábola diz que o patrão contratou pessoas para trabalharem o dia inteiro. E ele pagou a mesma coisa que pagou aqueles que trabalharam só 1 hora. Afinal, eles trabalharam mais
para finalmente receberem igual àqueles que trabalharam menos que eles. No tempo que Jesus fala essa parábola, costumava-se trabalhar 12 horas por dia, 12 horas. O dia para o judeu começa com o nascer do sol e termina com o pôr do sol. Então as pessoas trabalhavam geralmente 12 horas por dia. Não parece mesmo justo que aqueles que trabalharam 1 ou 2 horas recebam a mesma quantia do que aqueles que trabalharam debaixo de um sol escaldante por 12 horas na lavoura ainda? Não parece muito justo. O que Jesus propõe aqui está completamente contra os nossos padrões. Completamente, parece que Jesus não entende nada de economia, né? É uma coisa completamente fora. Mas lembremos por que Jesus conta essa parábola. Essa história, meus irmãos, foi dirigida aos primeiros cristãos que ainda viviam um pouco no judaísmo e um pouco no cristianismo. E por terem abraçado a nova fé, esses cristãos eram expulsos das sinagogas. E muitos eram rejeitados até pela sua própria família. A família não perdoava estas pessoas, porque na visão delas, da família, eles tinham abandonado a fé dos seus pais. Isso é terrível. E por isso eles tiveram que sofrer horrores por causa da nova fé, por causa da fé em Jesus Cristo. Então, quando esse evangelho foi escrito, já era a segunda geração dos cristãos. Os novos integrantes não tiveram que sofrer o que a primeira geração sofreu. Eles não tiveram que sofrer dentro da sua casa por rejeitarem seus antepassados, porque diferentemente da geração primeira, eles não eram descendentes de bons judeus, dos herdeiros da promessa, né? Pelo contrário, eles eram filhos de pagãos. Então imaginem o mal-estar que se criava dentro da comunidade. Essa gente vem aí, né? Se converte agora, uma vida fácil, nós que ficamos aqui desde o início sofrendo. Será que está certo recebermos a mesma recompensa do que eles, e eles receberem a mesma recompensa do que nós? E essa parábola, na verdade, ela nasce de um questionamento de Pedro. Pedro faz a pergunta ao Senhor: Senhor, e nós, que abandonamos tudo, que saímos com o Senhor aí, né, mendigando pelas ruas, nós que deixamos o conforto de nossas casas para te seguir, que recompensa que nós vamos ter? No fundo, Pedro estava querendo dizer assim: o Senhor vai com certeza nos tratar melhor, né? O Senhor vai ter um céu diferenciado para nós. Não pode ser um céu igual a todo mundo. Nosso céu tem que ser melhor que o céu dos outros. Então, nós podemos resumir essa parábola afirmando que Jesus chama trabalhadores do seu reino em todas as horas. Em todas as horas, para todas as pessoas. A sua misericórdia busca o homem incansavelmente, mesmo que esse homem fuja completamente aos padrões, mesmo que nós entendamos algumas coisas como sendo uma injustiça. Se uma pessoa não faz nada para merecer a salvação e mesmo assim recebe a salvação, isso não se deve ao nosso senso de justiça, mas à justiça misericordiosa de Deus. Jesus diz nessa parábola: eu faço com o meu dinheiro o que eu quero. É como se Deus estivesse dizendo: eu faço com a graça aquilo que eu dei a entender. O fato daquele patrão ir à praça de manhã, de tarde, de noite, mostra o quanto Deus insiste conosco, meus irmãos, o quanto Ele investe em nós, o quanto Ele acredita em nós, embora nós nunca sejamos merecedores de tal confiança. Nós nunca somos merecedores, nunca.
Por que aqueles trabalhadores que trabalharam tão pouco mereceram o mesmo salário do que aqueles que trabalharam mais? Porque o critério de Deus, que muitas vezes achamos injusto, não é o trabalho. Aqui nessa parábola, o que importa não é o trabalho em si, mas o fato de alguém que chegou na lavoura, quando chega na lavoura, dá o melhor de si. Eles receberam a mesma recompensa, porque quando chegaram, embora mais tarde, eles deram o melhor de si. A questão que fica para nós hoje é: se nós entramos na igreja, somos católicos ou somos bons católicos? Somos católicos ou somos bons católicos? Aqueles homens podem ter trabalhado pouco, mas quando entraram na lavoura, só 1 ou 2 horas, eles não tiveram preguiça, deram o melhor de si. E aqui nessa parábola nós podemos encaixar então 2 tipos de católicos: aqueles mais jovens que pensam assim: eu tenho todo o tempo do mundo, eu vou viver a vida, vou usar a vida do jeito que eu bem entender, e depois um dia talvez eu vá para a igreja, né? Outro pensamento é dos mais velhos, que dizem assim: eu já fiz demais, agora é hora de descansar, não quero fazer mais nada. Meus irmãos, enquanto estamos na vinha, temos que trabalhar duro e sem descanso. O dia de descansar no trabalho do Senhor, quando é? É o dia de morrer. Naquele dia você fala: agora eu vou descansar, né? O Senhor promete um descanso para nós no céu, não aqui, não mais cedo do que isso. Eu fico muito preocupado com os católicos que nós temos hoje em dia. São cristãos que estão na vinha do Senhor e não dão o melhor de si. Frequentam missas, grupos de oração, apenas para se sentirem bem. Vão na igreja para ver aquilo que elas podem receber, para se sentirem mais confortáveis. E esquecem-se que uma vez na lavoura, a única coisa que teriam que fazer é pegar a enxada e trabalhar de sol a sol. Católico que vem na igreja só para se sentir confortável e bem, não é católico. Não é católico. Talvez Deus chame você, mais tarde do que chamou outras pessoas, mas nenhuma vez estando na casa de Deus, trabalhe até o fim. E depois de trabalhado, nós nunca podemos dizer: eu mereço porque dei duro de mim. Nós, quando rezamos o Pai Nosso, meus irmãos, nós dizemos: dai-nos o nosso pão de cada dia. Nós nunca dizemos: pagai-nos o pão de cada dia. Deus não deve nada para nós, Deus não tem que pagar nada para nós. Eu sou bom católico, eu frequento as missas, eu sou dizimista, logo eu mereço. Não merece coisa nenhuma. É muito interessante que as pessoas chegam para a gente e falam assim: padre, vai dar uma bênção nessa pessoa porque ela é dizimista. E daí? Será que ela merece mais do que aquela pessoa que não é, ou aquela pessoa que... Que coisa! Olha como funciona a nossa cabeça. Nós achamos que Deus sempre vai nos dever alguma coisa, porque afinal de contas, nós somos pessoas boas, nós damos alguma coisa a Deus. Nós não merecemos, meus irmãos. Ninguém merece nada. Deus não olha para o nosso senso de justiça e de recompensa. A única coisa que consegue enxergar é a sua misericórdia por nós. E a ela todos têm acesso, até os mais indignos aos nossos olhos. Eu lembro de uma professora que tive no primário. Era uma mulher muito justa, ela prestava atenção nas mínimas coisas. Na hora do lanche se formava uma fila, e adivinha? Cotoveladas de todos os lados, porque todo mundo, claro, queria ser o primeiro na fila para pegar o lanche, não é? Pensa, ela está concordando, é assim mesmo que eu tenho que fazer, né? E todo mundo brigava para ter o primeiro lugar na fila. Um dia, vendo aquela bagunça, todo mundo querendo ser o primeiro, ela pegou, esperou a fila se formar,
Ela foi lá no último, que estava desanimadinho, né? Falou assim: hoje a fila vai começar por aqui, pelos últimos. Tudo bem, né? No dia seguinte, todo mundo quis o qual? Ficar na frente ou ficar por último? Ficar por último. Ela viu, olhou. Aí ela foi no meio da fila e falou: hoje a fila vai iniciar pelo meio. Meus irmãos, Deus tem caminhos que para nós são às vezes incompreensíveis. No entanto, Ele sabe quem colocar no início e quem colocar no fim da fila. Mas de todas as maneiras, a sua justiça sempre será melhor do que a nossa justiça. Eu encontrei umas palavras no livro bonitas e que falam bem sobre essa parábola. Não exija de Deus o que Ele não prometeu te dar. Ele não prometeu um céu sempre azul. Ele nunca te prometeu um dia sem chuva, alegria sem dor, paz sem sofrimento. Mas a única coisa que Deus prometeu é força para encarar o dia de hoje, descanso depois de um trabalho duro, luz para um caminho, graça para os dias maus e, sobretudo, sua amável presença em todas as horas. Vamos nos inclinar nossa cabeça e fechar os nossos olhos. E à luz da palavra de Deus que nós ouvimos, peçamos nesta manhã que Deus nos faça compreender a sua justiça, que sejamos justos nas nossas relações e, sobretudo, que a nossa justiça seja bem temperada por amor, que tenhamos sentimentos de compaixão e de misericórdia para com todos antes da justiça, que tenhamos misericórdia, que aceitemos o fato de que nós nunca merecemos nada das mãos de Deus, e se temos algumas coisas é porque Ele é bom, porque Ele é justo, não porque sejamos justos e bons. Só Deus é justo, só Deus é bom. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,